Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vinícius e nessa nossa aula FAMEMA eu vou trazer informações importantíssimas sobre o vestibular da FAMEMA, tanto no aspecto geral quanto no aspecto mais específico da prova de Química, perfeito? Então se você vai prestar a prova da FAMEMA esse ano ou conhece algum colega, algum amigo que também vai prestar, então assiste essa aula até o final, compartilha já esse vídeo com eles que eu tenho informações muito importantes para vocês, beleza? Bora lá? Bom, pessoal, inicialmente é importante, É uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos. A primeira parte de qualquer vestibular que você venha a fazer é a leitura muito atenta do edital, perfeito? Porque é no edital que vocês vão encontrar todas as informações necessárias. Como, por exemplo, essas, que estão na tela para vocês da prova da FAMEMA 2024. Uma das informações importantes é a data da prova. A data da prova está marcada já, dia 26 de novembro, perfeito? A prova da FAMEMA é uma prova que acontece em uma única fase. E essa única fase é uma prova que tem duração total de 5 horas e ela se encontra dividida em 3 provas. A prova número 1 é a prova discursiva, são 8 questões divididas igualmente entre biologia e química. A prova número 2 é a prova objetiva. São 40 questões objetivas distribuídas da seguinte maneira. Língua portuguesa e matemática são 10 questões para cada disciplina. Aí nós temos história, geografia, língua inglesa e física com 5 questões para cada. Além da nossa prova número 3, que é a prova de redação. Maravilha? Outras coisas importantes, pessoal, que vocês também conseguem, fazendo aí a leitura do edital. É como que é o critério de correção da prova e também a questão dos pesos, Porque cada uma dessas provas tem um peso diferente. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês acessem e façam uma leitura bastante atenta do edital FAMEMA 2024. Vini, que outras informações eu consigo no edital? O conteúdo programático de cada disciplina, Que são os conteúdos de geografia, história, matemática. Então, cada disciplina tem um conteúdo programático com a descrição, dos tópicos que vocês têm que estudar para a prova, perfeito? Além disso, pessoal, eu trago outra informação para vocês aqui. A questão, do número de vagas, quantas vagas são para ampla concorrência, se tem concorrência aí, algumas vagas destinadas para os concorrentes de escola pública, tudo isso você consegue acessar no edital, tá certo? Maravilha? Bom, galerinha, na sequência, eu vou analisar com vocês e discutir 2 questões da prova de 2020, tá? Que apareceu aí, o assunto de separação de misturas um pouquinho, tratamento de água mais especificamente, hidrólise salina e eletroquímica, tá certo? Então, bora para a primeira questão? Galerinha, essa primeira questão, ele vai falar um pouquinho sobre o tratamento de água, tá certo? Para a gente direcionar melhor, eu vou direto para a pergunta e eu já passo algumas dicas para vocês. Olha o que a FAMEMA perguntou na letra A. A que funções inorgânicas pertencem às substâncias utilizadas na coagulação? No texto, ele fala o seguinte, que na etapa de coagulação são adicionadas 2 substâncias, o sulfato de alumínio e a cal hidratada. Galerinha, uma dica que eu tenho para vocês aqui, que muitos alunos sempre me questionam, Vini, eu não consigo finalizar a prova da FAMEMA em 5 horas, é uma prova muito corrida, sempre falta tempo, etc. Sabe por quê, pessoal? Porque muitas questões da FAMEMA são perguntas diretas. E para perguntas diretas, você tem que fazer uma resposta direta, objetiva. Então, por exemplo, o Al2SO43, que é o sulfato de alumínio, é um sal, Então, era só isso, bastava. E a cal hidratada é uma base, ou você pode chamá-lo de hidróxido, beleza? Fechou, letra A. Letra B. Uma solução de NaClO apresenta caráter ácido, básico ou neutro. Justifique sua resposta com base no conceito de hidrólise salina. Então, aqui, além de você classificar o sal, você também vai ter que justificar, e ele foi bem enfático, por hidrólise salina. Eu vou fazer a hidrólise e a gente já justifica, Então, por exemplo, nós temos o sal lá, hipoclorito de sódio, Ele vai interagir com a água. Vai acontecer a reação de hidrólise e nessa reação, olha o que eu tenho como produto. O NaOH é uma base forte e o HClO é o ácido hipocloroso, ele é um ácido fraco. Como a base é mais forte que o ácido, esse sal tem caráter
básico, perfeito? Isso justificaria. Mas vamos ver na próxima tela as respostas esperadas pela banca, beleza? Bora lá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Na letra A, por exemplo, é aquilo que a gente já discutiu. E o que eu acho bacana da resposta esperada pela banca é que eles também colocam que não foi aceito, beleza? Então, ó, ele não aceitou você classificar a mesma substância em duas funções inorgânicas diferentes. Maravilha. Letra B. A solução tem caráter básico. Você teria que responder isso, caráter ácido, básico ou neutro. Só que a sua justificativa era por meio de uma reação de hidrólise. Ó, aquela mesma reação que eu citei para vocês está aqui embaixo. Ou você poderia colocar essa outra equação aqui em cima. Por que que aquela outra equação de cima ela é válida também? Porque quem sofre hidrólise é o íon que veio da parte fraca. E o sódio, né, ele gera Na+, mas o Na+, que foi gerado pelo sódio, ele não vai sofrer hidrólise. Por quê? A base do sódio é uma base forte, família 1A, né, metais alcalinos. Já o ânion hipocloroso, por que que ele sofre hidrólise? Porque ele veio de um ácido que é um ácido fraco, né? Que é o ácido hipocloroso, beleza? Então, cuidado aí, tá? Galera, o que não foi aceito aqui, ó, na segunda parte, tá? Não foi aceito respostas que informaram a formação de hidroxilas, né? Com equações incorretas. Maravilha? Bora para a próxima questão. Como eu havia antecipado para vocês, é uma questão de eletroquímica. Galerinha, eu vou direto para a pergunta aqui, tá? Letra A. Explique com base nos potenciais padrão de redução apresentados por que ocorre uma reação entre o chumbo na forma de íon e o zinco metálico. Galerinha, aqui era só você olhar para o valor e dizer o seguinte: o potencial de redução do chumbo, né, no caso o íon chumbo, enfim, é maior, né, que o potencial de redução do zinco. Então, por isso a reação acontece. Só que vocês vão ver na resposta esperada que outras possibilidades também foram aceitas. Você poderia falar que o potencial de redução do zinco é menor que do chumbo, ou você poderia trabalhar também com potencial de oxidação. Só que para você trabalhar com potencial de oxidação, você teria que lembrar que o EOX e o ERED são opostos, né? Então, por exemplo, qual seria o EOX do chumbo? Seria mais 0,13 volt. E o EOX do zinco seria mais 0,76 volt. Maravilha? Isso bastava. E na segunda parte ainda da letra A, ele quer saber a equação global do processo. Galerinha, ele fala que ele vai reagir o íon chumbo com o zinco metálico. Então, você iria manter a primeira equação, copia ela, e a equação do zinco você vai inverter. A hora que você somar, os elétrons se cancelam e a gente chega na equação global. Eu já mostro para vocês. Perfeito? E na letra B, era uma questão de cálculo, beleza? Então, a hora que ele pedia, ele deu a constante de Faraday, ele deu a corrente elétrica e ele quer saber qual é o tempo necessário para que todo o chumbo presente em 200 ml da solução teste seja removido. Qual é a solução teste, Vini? Essa aqui, ó. Olha a concentração de chumbo, 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, você teria que fazer uma regrinha de 3, né? Para descobrir quantos mol você tem em 200 ml. E esse resultado você jogaria na equação, né, do chumbo para relacionar aí com a carga do elétron, perfeito? Lei de Faraday. Vamos ver a resposta esperada pela banca. Como eu falei para vocês, ó, vocês podem verificar aí que na letra A ele deu múltiplas possibilidades de resposta, perfeito? E olha o que não foi aceito. As respostas contendo apenas os íons, que os íons chumbo, né, tem tendência de reduzir, e que o zinco tem tendência de oxidar sem relacionar com o potencial, estaria errado, tá? Então, para você ter sucesso aqui na resposta, você teria que associar com o potencial, ou potencial de redução, ou potencial de oxidação. E a equação global, como eu falei para vocês, né? Mantém a equação do chumbo e inverte a equação do zinco. Os elétrons vão desaparecer. Maravilha.
Letra B, pessoal. Ó, como eu falei também, inicialmente a gente determina quantos mol tem de chumbo 2+ em 200 ml. E na sequência, essa quantidade em mol, a gente usou aqui embaixo, ó, para determinar a quantidade de carga. E a quantidade de carga foi de 193 coulomb. O que eu faço com essa quantidade de carga? Eu jogo lá na formulinha do kit, né? Ele deu a corrente elétrica, que é o I. A gente consegue achar o tempo, que foi de 965 segundos. O que a banca aceitou aqui como correto também, tá? 16,08 minutos ou 16 minutos e 5 segundos. O que eu achei interessante dessa questão, por isso que eu trouxe ela para vocês, olha o que a banca não aceitou. Resposta sem resolução. Então, você não poderia colocar simplesmente a resposta final, tá? Você tem que colocar o desenvolvimento da sua questão. E ou respostas, né? Com ausência de unidades ou com unidades incorretas. Então, a banca VUNESP, ela exige a unidade de medida, perfeito? Então, fiquem atentos durante a resolução para não esquecer e para que você tenha sucesso, tá? Então, galerinha, só para a gente finalizar aqui, é aquilo que eu sempre falo. Muitos alunos sempre me questionaram, né? Vini, não dá tempo de resolver a prova no tempo correto, né? Sempre falta a questão, eu nunca consigo finalizar a parte objetiva, né? O que acontece? Muitas vezes você está querendo se estender ou detalhar muito uma resposta que não é a exigência da questão, né? Então, naquela primeira questão que a gente discutiu, vocês viram que a letra A era só citar, né, qual é a função inorgânica. Então, vocês têm que se preparar para a prova fazendo provas anteriores, é o melhor jeito, e sempre façam dessa forma, pergunta direta, resposta direta. E eu tenho certeza que se vocês começarem a praticar dessa forma, durante a prova da FAMEMA desse ano, vocês vão conseguir finalizar ela no tempo correto, fazendo toda a prova tranquilamente. Maravilha, galera? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula FAMEMA. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. E quem ainda não segue a gente lá no Instagram, a gente também tem uma página, ela se chama ciência.volátil. Segue a gente que a gente sempre vai ter novidades, tanto por lá quanto por aqui também, beleza? Muito obrigado e até a próxima!